essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra. É bom para nós, é bom para o nosso crescimento, é bom para alimentar nossa esperança, nossa fé. Um dia muitas vezes perguntaram a Jesus a respeito do fim. E ele sempre dava uma resposta, não deixando ninguém apreensivo e iludido. E é o caso da mensagem de hoje, Marcos capítulo 13. Perguntaram a Jesus como seria, quando seria, como ia ser o fim, qual era o tempo. Aí Jesus realmente deixa todos com o mesmo desejo. Fica assim, simplesmente esteja atento que não haverá maiores problemas. Respondendo à pergunta quando seria, Jesus diz, Marcos 13, 32, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade a seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Porque para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Pois é, o que o Senhor Jesus ensina, respondendo à pergunta inquietante na mente dos seus discípulos, é a necessidade. Eles põem a necessidade de estar atento ao tempo, atento aos sinais, atento às coisas que acontecem. Senhor, quando será? Jesus, desde o começo, ensinou a respeito do fim. E o fim não seria de imediato, muito embora não houvesse nada escrito da parte de Jesus. Era somente uma instrução que era dada naquele momento. E quem guardasse no coração, quem memorizasse, ia ter o benefício. Mas não era fácil memorizar as mensagens de Jesus, tendo em vista ele ter passado quase 4 anos na missão, pregando de dia e de noite em todo o tempo, e ninguém anotava nada. Mas, desde o começo, ele falava da consumação. Desde o começo, ele falava sobre a sua morte, a sua ressurreição. Desde o começo, ele falou a respeito dos discípulos. Ele mencionou a velhice de Pedro. Pedro ia envelhecer. No contexto daquela atualidade, daquela época, Pedro com 30 e poucos anos, igual Jesus, e Jesus diz ao Pedro que ele estava
absolutamente capaz e resolvia tudo do jeito que ele queria, no tempo que ele queria. Mas ia chegar um tempo que ele ia ser cingido, ou vestido, amarrado e levado para onde ele não queria. Então Jesus falava do fim e não deixava dúvida que o fim não seria assim de imediato. Então, respondendo à pergunta quando seria o fim, quando seria o retorno, né? Ele usa esse recurso da parábola e ele diz que ninguém sabe. Ele deixa claro que ninguém sabe. E aqui, meus amados, no capítulo 13 de Marcos, e o versículo 32, é verdade, Jesus não iludiu ninguém. Ele disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, e nem ninguém, só o Pai. Existem pessoas que não se permitem crescer. Crescer na graça é trabalhoso. Crescer no conhecimento é mais trabalhoso ainda. Por que crescer na graça é trabalhoso? Porque é necessário ficar na dependência de Deus. Crescimento na graça não se conquista a não ser na presença de Deus. É na presença de Deus que se conquista, que se adquire o crescimento na graça. Mas também tinha o crescimento no conhecimento, que isso aí é facultado pela busca, pelo interesse, pela dedicação, por mais tempo com leitura, por pesquisar. Muitas coisas eram revelações de Deus e outras eram busca dos homens. Um exemplo no Novo Testamento de uma busca profunda, consciente, para poder informar bem a igreja, é o que Lucas faz, tanto no Evangelho que leva o seu nome, quanto no livro de Atos, que ele escreve possivelmente para uma pessoa interessada em Roma. Então, a mensagem é clara. Era necessário preparo. E Jesus diz para eles, ninguém sabe. Ninguém sabe. E ninguém sabia mesmo. Por quê? Os anjos não tinham esta revelação. Jesus menciona primeiro os anjos. Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu não sabe. Por quê? Não era uma tarefa angelical, não era algo da ação angelical. Então os anjos estavam fora, não sabiam. O filho não sabia, porque o filho estava no seu corpo físico, ainda ia passar pela morte, ainda ia passar um período, mesmo depois da ressurreição, para que houvesse a glorificação plena. A glorificação plena de Jesus Cristo acontece depois que ele sobe. Ele subiu, ele foi recebido por uma nuvem, a nuvem que ocultou o Senhor Jesus ressurreto do resto do mundo e para sempre, em termos físicos, já estava anunciada. Mas acontece que Jesus não tinha sido glorificado, então ele não sabia. Ele não tinha sido glorificado. Ninguém sabia. Ninguém sabia porque era algo para o filho. E o filho não sabia porque não havia sido ainda não havia sido glorificado. Não tinha esta
condição de conhecer como Deus antes da glorificação. Então, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas o Senhor Jesus aconselha a buscar. No versículo 32, melhor, 33 diz: vigiai, olhai, olhar é ser diligente. Vigiai e orai. Então era uma oração consciente, era uma vigília consciente. E o Senhor diz por quê? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo do fim. Era a palavra do Senhor para os seus discípulos naquele momento. Façam isto, porque isto é aceito, glorificará a Deus, mas primeiro vigia, esteja vigilante. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. O Senhor da casa era muito comum naqueles tempos. O Senhor da casa viajava e deixava a casa sob a guarda, os cuidados de um servo. E, dependendo da condição da viagem, a pessoa nunca mais voltava. Houve indivíduos que foi à guerra, nunca mais voltou e ninguém sabia nem notícia. Na Idade Média aconteceu isto com Dom Sebastião. Criou-se o sebastianismo em torno de Dom Sebastião. Porque ele saiu para uma guerra e nunca mais voltou. E eu acho que ainda hoje tem português esperando por ele. Então Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se no cantar do galo, se pela manhã. A verdade é esta: o Senhor Jesus não deixou ninguém iludido, nem predisse de uma forma injusta, nem assustou, fazendo-se de rogado, e os seus discípulos ficaram conscientes, transmitiram mensagens conscientes para a sua geração e que chegou até nós. Aí a orientação do Senhor Jesus é: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Pode ser de tarde, um horário muito bom. Pode ser de tarde. Pode ser à meia-noite, um horário muito ruim. Um horário que ainda existia risco de animais ferozes e tudo mais. E o Senhor deixa claro aqui: não sabeis quando virá o Senhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se no cantar do galo, ou se vai acontecer pela manhã. Então esteja vigiando, esteja atento, esteja acordado, esteja alerta, para que, vindo de improviso, não vos ache dominados pelo sono, dominando os temas e tal, e esquecendo do principal, que era vigiar. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que vos digo a todos: vigiai. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ensine a permanecer alerta, despertados. Hoje a nossa intercessão é pela irmã Gorete Barros. Irmã Gorete Barros, muitos anos na mesma condição. A congregação principal era
primeira etapa, depois foi para a terceira etapa. E nós lembramos e agradecemos a Deus pelo trabalho da irmã Gorete, ainda nos dias de seu esposo, o irmão Joaquim Barros, que foi meu professor de teologia na ETAD. E nós temos uma dívida de gratidão com a memória do irmão Joaquim Barros, professor Joaquim Barros, e da nossa querida irmã Gorete Barros. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Pedimos, meu Senhor, a tua direção e proteção. Abençoa o teu povo em todo lugar. Agora, meu Senhor, te apresentamos a irmã Gorete Barros. Toma ela em tuas santas mãos. Tu és o nosso Deus, o Senhor que cuida das viúvas, dos órfãos. Olha para ela, sustenta ela com a tua mão forte e poderosa. Dá graça, Senhor, à tua filha, dá, meu Senhor, a tua, ó Deus, proteção, que ela possa receber a graça sempre. Abençoa a sua família e seus familiares. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, Araújo, os demais familiares, ó Deus, guarda, ajuda, dá graça, meu Senhor. Ajuda, Senhor, que a tua igreja possa cada dia proclamar os teus atos poderosos. Obrigado pela vida da irmã Gorete e também pela dedicação dela ao teu trabalho. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.